Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um novo de Deus tocando na tua vida, tocando no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Também oramos, Pai, por todo aquele que está enfermo, fisicamente ou emocionalmente, para que a cura toque na vida dele. Jesus Cristo é da saúde, que toda enfermidade, toda infecção, inflamação, dores, problemas no sangue, problemas nos órgãos, problemas nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. E como está escrito na tua palavra, Senhor, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Que essa saúde divina toque no nosso corpo físico, que todo tipo de mal no corpo renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de mal na alma renda-se a Jesus Cristo. Oramos agora declarando que toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Declaramos a tua bênção, tocando na vida dos teus filhos, Pai, tocando na sua casa, tocando na sua família. Oramos também para que toda briga, desentendimento desse lar cesse agora, que esse lar seja um lar de paz, seja um lar de harmonia, seja um lar de tranquilidade. Eu declaro em nome de Jesus, o novo de Deus também tocando no teu casamento, o novo de Deus tocando na tua família, o novo de Deus tocando na vida dos teus filhos. Eu oro também por toda criança que anda triste ou que anda abatida, para que todo mal e toda raiz do mal seja arrancada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, traz alegria para as crianças, traz paz para as crianças, traz cura para as crianças, no nome de Jesus. Oro para que a paz de Deus entre nos quartos desta casa e oro para que a vida de Deus se manifeste nesse lugar, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero compartilhar algumas coisas que eu comecei a falar nessa manhã e quero continuar falando agora a respeito de Davi, sobre o que Davi viveu, os estágios que ele viveu, e tudo isso foi um treinamento, foi uma preparação na vida de Davi para aquilo que Deus iria fazer na vida dele. E eu quero, antes de começar a ministrar essa palavra, ler um texto bíblico de Efésios capítulo 3, verso 20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse texto fala que Deus, Ele é poderoso para nos surpreender e para surpreender também a todos ao nosso redor. Quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel, foi feito ali um anúncio profético que ele seria o próximo rei de Israel. Só que a realidade de quando Davi recebeu essa unção era muito distante do caminho que ele deveria percorrer. Ele era um jovem de 17 anos de idade que não era respeitado pelo pai e pela família para ser um líder, tanto que o pai colocou todos os irmãos de Davi à volta da mesa, enquanto Davi ficou cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que ele estava atrás das malhadas, cuidando dos negócios do pai, enquanto os irmãos estavam na refeição junto com o profeta Samuel. O pai não acreditava que o jovem Davi poderia ser o líder que o profeta estava procurando. Ou seja, ele acreditou nos outros filhos. Então Davi, ele não foi acreditado desde o início. No entanto, quando ele recebeu a unção de Deus sobre a vida dele, ele continuou cuidando das ovelhas. Ele poderia ter pensado, sabe, se eu tenho uma promessa na minha vida, mas eu estou aqui cuidando das ovelhas do meu pai,
Se eu sou um entregador de marmita, porque Davi também fazia esse trabalho de entregar marmita para os irmãos que estavam no campo de batalha. Então eu vejo uma coisa aqui, o pai não mudou com Davi, depois de Davi ter sido ungido como o próximo rei de Israel. O pai talvez não tenha acreditado que aquilo poderia acontecer. Você sabe que na nossa vida, muitas vezes as pessoas não acreditam que Deus pode fazer mais do que nós estamos fazendo, do que estamos vivendo. E isso faz parte do treinamento de Deus, faz parte do processo. Porque mesmo que Davi não estivesse, agindo como um guerreiro ou agindo como um rei, ele era o escolhido de Deus para viver algo extraordinário em seu futuro. Então, nós devemos entender que esse estágio todos nós passamos, de receber um anúncio profético sobre a nossa vida, ou seja, daquilo que Deus vai fazer, de promessas, de coisas que vão se realizar, mas, a estrada a percorrer é muito longa, porque hoje você está aqui e Deus quer lhe levar para cá, e existe um percurso até você chegar no lugar que Deus tem preparado para a sua vida. Agora, para isso, você não pode perder a promessa dentro de você. Em nenhum momento você vê um Davi se sentindo rejeitado. Em nenhum momento você vê Davi não acreditando na promessa de Deus em sua vida. Ao contrário, você vê alguém ousado, você vê alguém que estava sempre aproveitando as oportunidades, e quando enfim ele tem a oportunidade de entrar no campo de batalha e mostrar que ele acreditava que Deus estava com ele, ele entrou e não perdeu essa oportunidade. Então, várias coisas quando olho para Davi, eu fico maravilhado, porque a unção repousou sobre a vida dele, mas a unção começou a forjar dentro dele um espírito inabalável, uma confiança em Deus. Tanto que se você ler o Salmos 23 e você fazer aquele salmo como uma oração, você vai ver uma dependência que Davi tinha do Senhor. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Você vê que Davi, ele tinha uma conexão com Deus muito poderosa, porque ele acreditava que Deus, em todos os momentos da vida dele, iria conduzi-lo, iria guiá-lo, iria estar com ele. Então, Deus tem grandes promessas para você. Agora, esse anúncio profético não significa que tudo que você precisa vai vir de uma vez. Tem uma estrada a percorrer. E nessa estrada, a fé em Deus, a fé naquilo que Deus colocou na sua vida, precisa estar em alta, para que você viva o extraordinário e seja conduzido para o epicentro do cumprimento do propósito, da promessa de Deus na sua vida. Deus não viverá na cela de sua mentalidade. Deus não vive encarcerado em nossas ideias. Ele faz além, Ele faz mais. Isso significa que não podemos medir aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Deus está fazendo. Porque nem tudo que Deus está fazendo, nós estamos vendo. É por isso que no caminho da obediência, você está crescendo, mesmo que você não veja. Porque para Deus aumentar o seu entendimento, para Deus te dar graça em uma situação, para Deus liberar favor sobre você, isso pode acontecer no de repente de Deus. Isso pode acontecer em um momento específico. Quando eu olho para a história dos homens que foram levantados por Deus, como José e também Davi, só usando esses dois exemplos, eu vejo que para Deus, reverter a situação de uma pessoa, para Deus exaltar uma pessoa, é algo muito rápido.
José dormiu a noite na prisão e no outro dia ele estava diante do faraó, sendo consagrado para um trabalho que nem existia, e ele foi colocado como braço direito do principal governante da maior nação que existia na época. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi era um desconhecido. Diante dos homens era um anônimo, era um entregador de marmita que estava lá servindo os irmãos que estavam na guerra. Mas, daquele momento em diante, a vida de Davi nunca foi mais a mesma. Ele enfrentou Golias, venceu e a vida dele mudou. Então imagina, é como se você fosse ganhar um grande prêmio, é como se você se tornasse milionário do dia para a noite. A sua vida vive uma virada inacreditável. Então, quando essas coisas acontecem na nossa vida, nós precisamos acreditar. Sabe, esse momento de anúncio profético, que recebemos uma palavra de Deus, que aquilo é o que Deus tem para nós em nosso futuro. Ainda mais se a palavra confirma com você. Porque quando Davi foi separado e ungido para ser rei, ele recebeu aquela unção da parte de Deus. Ele creu que aquela unção, aquela capacitação estava sobre a vida dele. E ele começou não a viver como um rei daquele momento em diante, mas ele começou a viver acreditando que Deus iria fazer muito mais, iria guiá-lo. É por isso do Salmos 23, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele sabia que Deus iria guiá-lo. Você tem que acreditar que Deus vai guiar você na vida. Deus vai guiar. Por isso a sua dependência de Deus. Por isso você não deve reclamar. Por isso você deve manter a sua conexão com Deus. Por isso você não pode baixar a cabeça diante dos problemas, diante dos desafios. Haverá dias difíceis, haverá dias de traição, haverá dias de problemas, mas você deve se manter convicto do que Deus falou com você. E esse estágio de Davi, o estágio do anúncio profético, foi muito importante, porque ele soube guardar a promessa de Deus dentro da vida dele. Ele não começou, a entrar em parafuso de como que Deus ia fazer, que aquilo estava errado, que isso não poderia acontecer com ele. Não, ele creu. Essa é a fé. Nós andamos por fé e não por vista. Andamos por aquilo que Deus tem nos falado. Andamos por uma palavra profética. Andamos por um caminhar no Espírito que Deus tem nos ensinado a caminhar. Então, para mim, o que me interessa não é nem os resultados que eu conquistei, não é os resultados que eu estou tendo agora. O que me interessa é os comandos de Deus para a minha vida hoje. É isso que interessa, os comandos de Deus para a minha vida hoje, porque é a obediência a esses comandos que eu estou herdando uma unção, que eu estou sendo conduzido por Deus para o propósito que Ele tem para a minha vida. Eu posso desconhecer o futuro, eu posso desconhecer tudo aquilo que Deus tem reservado, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu estarei aonde quer que Deus quer que eu esteja, se eu me mantiver seguindo as suas instruções e os impulsos do Espírito na minha vida. Sabe o que eu acho interessante? Que quando Davi foi lutar contra Golias, ele não ouviu uma voz do céu. Ele simplesmente se indignou. Ele se indignou e ele entendeu que aquilo fazia parte do propósito de Deus na vida dele. Houve uma indignação. Mas quem é esse incircunciso para estar falando assim do exército do Senhor, para estar falando do Deus de Israel? Quem é esse homem? Quem ele pensa que é para estar falando desse jeito? Ou seja, havia algo dentro de Davi que o movia. Aí nós já vemos a operação da unção. A unção impulsionando Davi para encontrar o seu propósito. Eu vou dizer para você, a forma criativa como Deus, Ele revela as coisas para nós, muitas vezes vem em forma de um impulso. Deus te impulsionando a começar algo, Deus mexendo em você para colocar o pé em algo e crer que Deus estará com você naquilo. E essa linguagem criativa que Deus usa para se comunicar conosco,
É ela que vai fazer toda a diferença na nossa estrada e na nossa caminhada. É por isso que quando você se entrega aos impulsos de Deus em você, ao que Deus está ministrando, não é os impulsos da carne, não estou falando dos impulsos da carne, estou falando dos impulsos dados por Deus, as inspirações dadas por Deus, o que Deus coloca em você como projeto, o que Deus coloca em você como um sonho, como algo que você pode conquistar, como algo que você pode chegar lá. Você deve crer e entrar nessa promessa divina. Amém? Eu deixo essa instrução para você. No fim, eu estava esperando terminar essa mensagem hoje, mas pelo jeito eu vou ter que terminar ela talvez amanhã ou outro dia. Vamos ver o que Deus vai dirigir. Mas essa parte do anúncio profético, ela é muito importante para você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, acredite, Deus pode fazer muito mais. Creia, Deus pode fazer muito mais. E eu quero compartilhar com você um testemunho que eu recebi da Elisete. Ela escreveu assim: a paz. Em 2023, minha filha foi diagnosticada com câncer no ovário. Fez a cirurgia e precisou passar por tratamento com quimioterapia. Os médicos disseram que ela não poderia engravidar, mas eu já acompanhava as orações às 6 e às 18. Em um dos dias, o Senhor orou por pessoas com câncer e eu tomei posse dessa oração. Hoje, para a honra e glória do Senhor, minha filha está curada e grávida de 9 meses. Deus é fiel, glória a Deus e obrigado, profeta e toda a equipe. Deus os abençoe sempre. Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Eu não desacredito de nada do que Deus pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É por isso que você tem que colocar a sua fé em movimento. Sabe o que eu vejo às vezes? Vou passar para você a minha ótica de como eu vejo o porquê das pessoas não alcançarem suas bênçãos. As pessoas não têm perseverança que deveriam ter para alcançar o milagre de Deus. E digo mais, hoje as pessoas se distraem com muita facilidade. Elas deveriam estar seguradas em Deus, entregues a Deus, mais perseverantes nas orações para viverem coisas maiores. Toda pessoa, você pode pegar todos os testemunhos que eu passo aqui para você, são pessoas que pegaram firme nas orações. Se queremos ver mais de Deus, nós temos que mergulhar firme. Deus está à procura de pessoas fiéis. Deus está à procura de pessoas que não soltam aquilo que Ele disse que vai fazer e que estejam lá na porta do céu, batendo. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Essa é a promessa, essa é a palavra. Eu creio. As pessoas precisam ter um pouco mais de, segurar a bênção, segurar a resposta de Deus, estar na presença de Deus, orar, até encontrar, até Deus falar com eles. É isso que as pessoas precisam. Por isso eu convido você a mergulhar no sobrenatural de Deus. Nós temos tido oração às 6 da manhã e às 18 horas aqui. E todos os dias, praticamente às 9 da manhã, eu dou direção profética ao vivo para milhares de pessoas. Por isso quero pedir para você, compartilhe agora essa oração com 7 pessoas. Amém? Manda aí para os teus amigos, manda para os teus parentes, manda para as pessoas próximas de você, compartilhe. Nós temos hoje uma grande escola, é uma escola online, que se chama Academia Kingdom Global. E ela tem um propósito: fazer você ativar na sua vida aquilo que pode estar adormecido. E a minha pergunta para você é: quer? Amanhã, inclusive, vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Kingdom Global. Você pode se tornar hoje meu aluno. É só você ir lá no meu site e se inscrever para se tornar aluno da Academia Kingdom Global. E também quero falar rapidamente dos meus livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Unção do Rompedor, Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e esse devocional incrível, Café com Jesus, que tem abençoado a vida de muita gente e que vai abençoar você também. Amém?
Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, eu vou apresentar teus pedidos a Deus, amém? Eu vou pedir um milagre da parte de Deus para cada pedido de oração. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve, só vai fazer bem para você, amém? E não te esquece de compartilhar com 7 pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me fazer uma oração por você, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti, apresento todos os pedidos de oração aqui e peço um milagre para cada pedido de oração. Oro também, Senhor, apresentando a saúde dessa pessoa. Do alto da cabeça à planta dos pés, haja cura total. Jesus, a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus, Tu cura os doentes. Jesus, Tu liberta aqueles que estão encarcerados espiritualmente. E eu oro agora para que essa pessoa seja curada e liberta no nome de Jesus Cristo. Que toda inflamação, toda alergia, todo câncer, toda fibromialgia renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda mulher que não consegue engravidar, que o poder de Deus toque nela, curando os seus ovários, curando o seu útero, curando as trompas. Eu oro por um milagre na vida dela e na vida dele. Senhor, toque-os com teu poder e os abençoe. Oro, Senhor, pelas famílias, para que todo tipo de perturbação dentro de casa cesse em nome de Jesus. Tudo aquilo que é ataque espiritual que vem contra essa pessoa e contra a sua família, que por 7 caminhos seja disperso. Oro agora para que essa pessoa caminhe sobre céus abertos. Oro por essa pessoa que está com problemas financeiros. Senhor, dá ideias para essa pessoa. Abre portas e que no meio, Senhor, desse deserto surja um rio. Eu oro por um suprimento sobrenatural. Eu oro por milagres, eu oro por livramentos, eu oro por sobrenatural. Que o Senhor visite essa pessoa, visite sua casa, sua família, visite seus projetos, seus sonhos. E nós oramos, Senhor, nos impulsione para o nosso propósito cada vez mais. Nos impulsione para o destino que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Oramos, Pai, por grandes portas que sejam abertas e que o nome de Jesus seja glorificado. Cancelamos tudo aquilo que vem contra nós, palavras malditas, obras de maldade, inveja, e declaramos: o sangue de Jesus cobre a nós e a todos da nossa casa. Oramos, Pai, para que o Senhor traga o novo para dentro dessa casa, traga o novo para essa família. Eu oro por oportunidades que surgirão, por negócios que surgirão, por grandes portas que surgirão, por gente que Deus vai movimentar dos 4 cantos da terra para lembrar de você. Deus vai colocar muitos de vocês na frente de pessoas que você não conhece, para que o nome dele e o propósito dele se cumpra na tua vida e nessa terra. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida.
Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Ele surpreende e vai te surpreender. Se você crê nessa palavra profética, compartilha com 7 pessoas e não esquece, amanhã 6 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. Eu quero ver quem vai estar perseverando junto comigo às 6 da manhã aqui. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Jesus te ama. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Profetizamos que a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre ti, esteja sobre todas as áreas da tua vida. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor, e todo aquele que estiver doente seja curado agora. Senhor, a tua palavra diz: pelas tuas pisaduras fomos sarados. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que haja cura total no teu corpo físico, que haja cura total na tua alma, que toda depressão, angústia, dor, tristeza seja arrancado pelo poder de Deus, e que tudo aquilo que tem lutado contra você, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, e também te pedimos, coloca uma cerca de proteção em volta de nós, da nossa casa, dos nossos filhos, livra-nos do mal. Que todo tipo de arma forjada, de preparação do inimigo, de agenda do inimigo contra nós, seja desfeita agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, é em Ti que nós confiamos e declaramos: na nossa casa Tu és a nossa bandeira. Jesus é a nossa bandeira, Senhor do nosso lar. Senhor, também te pedimos, traz um avivamento dentro da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, se revele a eles, assim como o Senhor se revelou a Paulo na estrada de Damasco. Que o Senhor possa se revelar aos nossos filhos, que o Senhor possa se revelar ao nosso cônjuge, que todos que estiverem ligados a nós sejam abençoados pela bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu tenho uma palavra de direção para você hoje. Por isso, fica aí até o fim, porque depois dessa palavra eu vou orar por você. Eu quero fazer uma oração muito específica hoje, muito específica. E eu tenho certeza, Deus vai te tocar. Por isso, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com 7 pessoas, seja uma bênção para outros. Deus está te abençoando, seja uma bênção para outros. Uma pessoa do seu passado que não respeita o seu presente pode atrapalhar o seu futuro. Tem pessoas que não discernem o que Deus fez na sua vida, não reconhecem o que Deus fez na sua vida. Deus fez uma grande obra, Deus está realizando coisas extraordinárias, mas essa pessoa não reconhece. Essa pessoa não valoriza o acesso que tem a você, não valoriza o que Deus fez na sua vida. Trata como comum, ignora. E se você não se afasta desse tipo de pessoa que causa conflitos, daqui a pouco essa pessoa está causando problemas aí na sua vida. A Bíblia nos diz, e eu quero mostrar isso para você, em Gênesis capítulo 13, do verso 14 ao 17, essa palavra, ela ministra muito na minha vida, porque ela é uma palavra de ajuste. Toda vez que eu leio ela, sempre Deus fala algo novo comigo. E foi o que aconteceu quando Deus me deu essa palavra para trazer para você. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste.
toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os teus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Que promessa extraordinária! E olha o que me chama a atenção aqui nessa palavra. O Senhor disse para Abraão: veja até onde seus olhos alcançam. Veja até onde seus olhos alcançam. E eu vou dar isso para você. Eu vou dar para a tua descendência. Quem disse para você que é errado a gente sonhar? Quem disse para você que nós não devemos ter grandes aspirações? Quem disse para você que a nossa perspectiva não precisa ser alta? Deus muito me ensinou sobre isso na minha caminhada, porque a minha visão era tão pequenininha que hoje até eu tenho vergonha de falar. Eu tenho até vergonha. Minha perspectiva, sabe, de crescimento, de vida, de futuro, era desse tamanho. E às vezes é assim que nós estamos, porque não imaginamos o que Deus pode fazer. E não é que seja falta de fé, é que muitas vezes estamos num ambiente e estamos com pessoas que ali também não tem grande perspectiva. E as pessoas que estão ali também não pensam grande como deveria. É por isso que quando Deus ele muda a sua perspectiva, você pode ajudar outros também a mudar a perspectiva deles. Quando Deus vem e fala essas coisas maravilhosas para Abraão, uma profecia, um poder liberado através de uma visão, de uma promessa a Abraão, foi logo após de Ló ter saído da vida de Abraão. Deus vem e volta a falar com Abraão depois de um tempo em silêncio. E sabe por que aconteceu esse silêncio? Porque Deus não queria que Ló fosse junto. E Abraão levou Ló. Tem coisas na nossa vida que não virão se os Lós não saírem. O Ló precisa sair, principalmente da sua cabeça. Sabe por quê? Essa palavra estava ecoando dentro do meu coração. Muitas vezes nós colocamos Ló a andar com a gente. Só que o Ló não tem a mesma visão que você. O Ló não tem a mesma motivação que você. Então Deus disse para Abraão, através de uma situação que aconteceu: se afaste de Ló. Dê a oportunidade para ele sair. Facilite a saída dele. Porque às vezes nós não facilitamos a saída de algumas pessoas. Ao contrário, a gente quer manter aquelas pessoas ali próximo da gente, pensando que a gente é Deus, querendo consertar a gente que só Deus pode consertar. Deus tinha que trabalhar muito em Ló. Há coisas na nossa vida que a gente tem que deixar Deus trabalhar. Nos nossos filhos, no nosso cônjuge, nas pessoas que trabalham com a gente ou trabalham para a gente. Você tem que deixar Deus trabalhar. Não é um trabalho para você, não é uma tarefa fácil. E interessante, Deus volta a falar com Abraão depois de Ló ter saído. Por que Deus não nos fala algumas coisas às vezes? Porque talvez haja pessoas perto de nós que não podem estar, porque senão elas vão ser participantes dessa promessa de Deus. E Deus não quer que elas sejam participantes dessa promessa. Então a gente chora por aqueles que partem, chora por aqueles que se afastam, quando na verdade deveríamos entender que isso é um presente de Deus para nossas vidas. Então compreenda, para viver o propósito de sua vida, Abraão teve que romper com seu passado. Você não consegue viver a plenitude do que Deus tem reservado
se você não conseguir romper com o seu passado. Esquece aquela vida do passado. Esquece aquele lugar do passado. Esquece aquelas pessoas do passado. Ore por elas, ame elas, mas deixe elas longe do seu presente. Deixe elas longe do seu presente. Isso não tem mais a ver com você. Será que você entende? Isso não tem mais a ver com você. Isso não tem mais a ver com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. As pessoas não vão entender. Algumas pessoas nunca vão compreender o que Deus tem feito na sua vida. E um detalhe, Ló, enquanto estava com Abraão, estava causando conflitos. E mais de uma vez, Abraão teve que tirar Ló do meio do apuro, do meio da guerra. Você conhece alguém assim? Que só causa conflito na tua vida? Pessoas que deveriam ser bênção e só dão dor de cabeça? Pessoas que deveriam ser, sabe, um canal para te abençoar? Essas pessoas trazem problema, essas pessoas trazem canseira, essas pessoas perturbam a tua vida. Ló estava sendo exatamente isso. E eu tenho entendido uma coisa, eu não posso ser um atrapalho na vida de ninguém, mas tem gente. Tem gente que é um atrapalho na nossa vida. Tem gente que, sabe, não se dá conta de que ela não está cumprindo o papel dela de ser uma bênção na sua vida. E quando Abraão se deu conta disso e se afastou de Ló, disse para Ló pegar as coisas dele e sair, Ló estava preservando a si. Estava preservando a si. Ou seja, tem conflitos que só vão acabar quando o Ló for embora. Tem coisas na nossa vida que só vão acabar quando o Ló for embora. Tem gente que trabalha com você, ou trabalha para você, ou tem gente próxima de você, que se você não se afastar dela ou dele, vai continuar causando problemas. Por isso, a chave para Deus voltar a falar com Abraão foi ele ter se dado conta que ele cometeu um erro, trazendo Ló junto com ele. Por isso, entenda, Ló é a causa do conflito. Ló é a causa de você não estar conseguindo ouvir a Deus. Ló é a causa de problemas que você não tinha, mas que você passou a ter porque você trouxe para perto de você. Não queira com que esses causadores de conflito permaneçam na tua mesa, permaneçam com você. Deixa eles seguirem o caminho deles. Não tenta travar, não tenta impedir, deixa que siga. Deixa que siga, porque Deus tem promessas na tua vida, Deus tem promessas na tua família, Deus tem projetos grandes que envolvem o seu nome e você não pode estar perdendo o seu tempo, perdendo sua energia, perdendo dinheiro também com pessoas que não estão com um coração com você. As pessoas têm que estarem com o coração com você, certo? Porque às vezes, o que acontece? Nós queremos manter uma amizade, uma família, alguém perto de nós, nós queremos manter aquela pessoa, sabe, pelo histórico, pela vida, pelo passado, mas o passado, se você quiser carregar ele junto com você, ele vai atormentar o teu futuro. Então, se desligue de algumas coisas. Tem gente que não entende o que Deus está fazendo na sua vida e não entende também a honra de estar com você nesse tempo que você está vivendo, nessa paz, nessa prosperidade que você está vivendo, naquilo que Deus está fazendo na sua vida. A pessoa não discerne isso e por não discernir, ela acaba perdendo a oportunidade. Então, discirna você. Se o outro não discerne, sabe, a importância de estar ao seu lado, então que você discirna o tanto que você tem que se preservar, para que você não perca o que Deus está guardando para a sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração, eu deixo essa instrução hoje, amém? Porque o teu passado não pode ser um atormentador. O Ló não pode ser uma pedra no teu sapato. Ló deveria ter ficado quieto. Ló deveria ter sido uma bênção. Ló deveria ajudar
Ló deveria caminhar lado a lado com Abraão, porque a bênção estava com Abraão, mas não. E assim são pessoas próximas de nós. Por isso, descansa teu coração, se afaste de Ló e Deus vai lhe dar as coordenadas que você precisa. Quando você se posiciona em relação a pessoas que não podem mais caminhar com você, Deus derrama graça e derrama favor sobre a tua vida. E então abre as suas promessas potentes e poderosas. Escuta aí como palavra de Deus: te afaste de toda pessoa conflito. Escreve isso aqui nos comentários: vou me afastar de toda pessoa conflito. Tem gente que o nome dela não é Ló, o nome dela é conflito. O nome dela é conflito. Se afaste daquelas pessoas que são conflito na sua vida, em nome de Jesus. Principalmente aquela pessoa que está sempre lhe metendo em confusão. Aquela pessoa, sabe, que em vez de lhe ajudar, só traz preocupação para você. Aquela pessoa que deveria ser uma bênção na tua vida, que deveria, sabe, ser talvez o maior intercessor ou a maior intercessora na sua vida, é uma pessoa que está sempre causando problema para você, drenando a sua energia, drenando o seu ânimo. Se afaste dessas pessoas problema, dessas pessoas conflito. Escreve aqui nos comentários: o Senhor está me dando uma direção. Escreve aí: o Senhor está me dando uma direção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estava lembrando agora de uma das pessoas que eu atendi há um tempo atrás, e essa pessoa começou a ter sérios problemas quando colocou alguém da sua família dentro de casa. Essa pessoa colocou alguém da família, quis ajudar essa pessoa, ela quis ajudar, ela colocou dentro da casa dela. Depois, essa mulher saiu da casa dela e espalhou para todos os parentes informações falsas a respeito dela, a denigriu, sendo que tudo que ela fez foi ajudar, tudo que ela fez foi estender a mão, tudo que ela fez foi abrir portas, e inclusive deu dinheiro. E aquela pessoa saiu denigrindo ela, difamando ela, porque é isso que fazem as pessoas que são como Ló na nossa vida. Pessoas que são como Ló nunca estiveram conosco. Nunca estiveram conosco. Estavam conosco enquanto era favorável. Estavam conosco enquanto, sabe, você estava oferecendo alguma coisa. A partir do momento que você fecha a mão e você diz: eu não viverei mais isso, a pessoa se revolta. Que Deus te livre, que Deus te guarde, que Deus te dê discernimento espiritual e que você aprenda a viver contente com a tua família, certo? Porque às vezes a gente está carregando, sabe, eu posso dizer assim, um monte de gente nas costas, porque a gente não sabe ser feliz com a família da gente. Então pega aí essa palavra como palavra de Deus para a tua vida. Amém? Ó, Deus está falando com alguém aí. Eu não sei com quem, mas Deus está falando com alguém aí. Com certeza foi o Espírito Santo que hoje me dirigiu a ministrar essa palavra ao teu coração. Você crê? Então, pega agora essa oração e compartilha com pelo menos 7 pessoas. Amém? Pega aí o link da oração e compartilha com pelo menos 7 pessoas. Eu também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse livro aqui vai ajudar você a discernir um pouco melhor o que Deus tem falado com você através dos sonhos. Tem sonhos que são proféticos, tem sonhos que são de Deus e, claro, tem sonhos que não são de Deus. Por isso você precisa do Espírito Santo para lhe ajudar. Esse livro aqui fala de 22 formas que Deus usa para falar com o homem, e esse aqui é um devocional, uma palavra para cada dia do teu ano. Esse livro aqui eu estou recebendo muitos testemunhos dele. Na verdade, quase todos os dias eu recebo um testemunho desse livro, de tanto que ele tem abençoado a vida de pessoas. Amém? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Inclusive hoje nós temos aula às 20 horas para quem é aluno da academia aqui no Global. Essa semana tem 2 ministrações inéditas e especiais dentro da academia aqui no Global. Você pode se inscrever, se tornar nosso aluno na academia, se inscrevendo lá no meu site, ok? E hoje eu tenho uma informação importantíssima para quem é empreendedor, certo? Deus colocou algo no meu coração e
E eu quero abrir isso para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Por isso, e claro, nós vamos abrir também para algumas pessoas. Vai ser algo incrível, algo também que tenho certeza que pode marcar a vida de uma pessoa. Porque é isso que está no meu coração hoje. É ajudar pessoas a romperem o teto. É ajudar pessoas a saírem da curva, sabe? A terem vitórias excepcionais na vida, ouvindo a Deus, discernindo e com direções especiais. Então, você que é aluno da academia, hoje, 20 horas, não perca, certo? E se você não é aluno, quiser se tornar aluno, vem, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91 e se você não compartilhou ainda essa oração, compartilhe agora com 7 pessoas, amém? E se você não é inscrito no canal, te inscreve, só vai fazer bem para você, amém? Só vai fazer bem para você, estando firme aqui nas orações, você vai ver que bênção que vai ser em nome de Jesus. E amanhã de manhã, na oração das 6 horas da manhã, Deus me deu uma direção especial para aqueles que estão caminhando comigo aqui, tá? Deus me deu uma direção especial e eu gostaria muito que você estivesse na oração junto comigo, ok? Amanhã de manhã às 6 horas, Deus me deu uma direção e eu estarei compartilhando essa direção com você em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Coloca aqui nos comentários o teu nome, o teu pedido de oração. E amanhã, na oração da manhã, às 6 horas, eu quero que todos vocês estejam conosco. Por gentileza. Por gentileza. Deus me deu uma direção e eu acredito muito em atos de fé, atos onde estão envolvidos em oração, que se tornam proféticos, e eu sei que vai ser uma grande bênção. Amém? O que Deus está colocando aqui dentro do meu coração. Senhor Deus e Pai, visita a vida dessa pessoa que está orando comigo agora e dá vitória para ela. E que a prosperidade entre na vida dela, entre no quarto dos seus filhos, entre na vida dos seus filhos, dos seus netos, entre na vida da sua nora, na vida do seu genro. Que a prosperidade de Deus entre nessa empresa, entre nesse escritório. Essa pessoa que está pedindo a Deus soluções sobrenaturais para sair de dívidas, para sair de problemas no trabalho, para sair de situações que outros acabaram envolvendo ela. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que abre caminho onde não há caminho, por isso nós te pedimos um milagre agora, pedimos uma intervenção agora na vida dessa pessoa. E como aquela mulher, Senhor, que hoje nos mandou o testemunho, que foi curada de um nódulo, foi curada de uma dor terrível que ela tinha. Jesus Cristo a curou nas orações por um compartilhamento. Senhor, que aonde está chegando essa oração,
Que pessoas sejam curadas agora, que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo, que o poder de Jesus Cristo que cura, o poder de Jesus Cristo que restaura, o poder de Jesus Cristo de maravilhas toque na vida dessa pessoa agora e que milagres sejam liberados. Jesus, tu pode tudo, tu pode mudar essa situação, tu pode mudar a adversidade que essa pessoa está vivendo, tu tens o poder de transformar essa realidade e dar vitória, trazer paz, trazer alegria, trazer mudança no ambiente. Senhor, eu oro também para que toda pessoa que não consegue ser feliz no relacionamento, uma pessoa, meu Deus, que não consegue ter sucesso, não ter prosperidade no seu relacionamento, Senhor, em nome de Jesus eu oro para que a paz de Deus entre nesse relacionamento, que as brigas acabem, que as confusões acabem, que a briga de ego acabe, que o orgulho se submeta à palavra de Deus, se submeta a Jesus Cristo e que haja uma restauração nesse lar. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor traga uma proximidade dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, traga uma restauração familiar e que dentro desse lar tenha paz, nesse casamento tenha paz, nessa convivência com os filhos tenha paz, que haja alegria dentro dessa casa. Eu oro em nome de Jesus para que milagres sejam liberados agora. E eu apresento também, Pai, o pedido de oração de cada um dos teus filhos. Cada um que está fazendo o seu pedido de oração aqui nos comentários, que está clamando por algo, que está clamando por alguém, Senhor, dá vitória. Senhor, dá vitória. Senhor, intervém. Senhor, coloca a tua mão em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está orando junto comigo e eu te peço, opera um milagre em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória, libera do teu milagre, libera do teu sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Receba pela fé o seu milagre, receba pela fé a sua bênção. Compartilha com 7 pessoas agora. E faça um grande esforço de amanhã pela manhã estar na oração junto comigo, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.